Jesus o Cristo. Parte 4. Poucos detalhes são nos fornecidos a respeito das circunstâncias. Não sabemos quanto tempo depois da chegada de Maria e seu esposo a Belém ocorreu o nascimento. O propósito do evangelista que faz o registro, pode ter sido tocar nos assuntos de interesse puramente humano tão ligeiramente quanto o permitisse a narração do fato, a fim de que a verdade central não fosse encoberta nem ofuscada por incidentes sem importância. Lemos na Santa Escritura apenas isto: estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. 5. Em vívido contraste com a singeleza e brevidade da narração da Escritura e de sua escassez de detalhes incidentais, encontra-se a grande quantidade de pormenores supridos pela imaginação dos homens, muitos dos quais carecem de maneira absoluta do apoio de registros autorizados, sendo, em muitos aspectos, claramente inconsistentes e falsos. Em assunto de tal importância, cabe à prudência e à sabedoria segregar e manter nitidamente separadas as exposições autênticas do fato, dos comentários fantasiados dos historiadores, teólogos e autores de ficção, como também do lirismo emocional dos poetas e extravagâncias artísticas de pintores e escultores. Desde o seu início, Belém havia sido o berço de pessoas que se ocupavam principalmente de atividades pastoris e agrícolas. É natural, pelo que se sabe a respeito da cidade e seus arredores, que, na ocasião do nascimento do Messias, ocorrido na primavera, os rebanhos estivessem no campo, tanto à noite como durante o dia, sob o olhar vigilante de seus humildes pastores. Alguns destes receberam a primeira proclamação do nascimento do Salvador. São estas as palavras do singelo registro: ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 6. Novas de tal importância jamais haviam sido transmitidas por anjos ou recebidas por homens, boas novas de grande alegria, dadas a apenas alguns dentre os mais humildes da terra, mas destinadas a propagarem-se entre todos os povos. A grandeza sublime na cena, a mensagem é de autoria divina, e o clímax é tal, que a mente do homem jamais poderia ter concebido. O repentino surgimento de uma multidão do exército celestial, cantando de forma audível ao ouvido humano, a mais breve, mais consistente e mais verdadeira de todas as canções de paz já entoadas por um coro de mortais ou de espíritos. Que fim a ser desejado, paz na terra! Mas como pode ela ser alcançada senão por meio de boa vontade para com os homens? E através de que meio se poderia render glória a Deus nas alturas de maneira mais real? Os pastores, simples e confiantes, não pediram sinais ou confirmação, sua fé estava em uníssono com a comunicação celestial. Não obstante, o anjo deu-lhes o que chamou de sinal, para guiá-los em sua busca. E não esperaram, mas saíram com presteza, pois em seu coração acreditavam, sim, mais do que acreditavam, sabiam, e este foi o teor de sua resolução: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. 7. Encontraram o menino na manjedoura, estando perto Maria e José, e, tendo visto, saíram e deram testemunho da verdade concernente ao menino. Voltaram a seus rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido. Há um significado tão profundo quanto o sentimento que todos devem experimentar no comentário aparentemente parentético de Lucas: Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração.
8. É evidente que ela não havia ainda compreendido plenamente o grande fundamento da personalidade e missão de seu Filho Divino. O curso todo dos acontecimentos, desde a saudação de Gabriel até o reverente testemunho dos pastores a respeito do anjo anunciador e das hostes celestiais, constituiu, em grande parte, um mistério para aquela mãe e esposa imaculada. Observados estritamente os requisitos da lei. O menino nasceu judeu, a mãe era judia e o pai legal, José, também era judeu. Sua verdadeira paternidade era conhecida por poucos, talvez, naquela época, por ninguém salvo Maria, José e, possivelmente, Isabel e Zacarias. Ao crescer, era considerado pelo povo como filho de José. 9. Os requisitos da lei foram cumpridos com exatidão em todos os assuntos referentes ao menino. Quando tinha 8 dias, foi circuncidado, como era exigido de todos os meninos que nascessem em Israel. 10. E, na mesma ocasião, recebeu o nome que havia sido determinado na Anunciação. Foi chamado Jesus, que interpretado, quer dizer Salvador. Esse nome era seu por direito, pois ele veio para salvar o povo de seus pecados. 11. Parte da lei dada através de Moisés aos israelitas no deserto, e mantida em vigor durante os séculos subsequentes, versava sobre o procedimento das mulheres após o parto. 12. Em obediência a ela, Maria permaneceu em retiro 40 dias após o nascimento de seu filho. Então, ela e seu marido levaram o menino para ser apresentado ao Senhor, como prescrito para o primogênito de todas as famílias. Evidentemente é impossível que todas essas apresentações tivessem lugar no templo, pois muitos judeus moravam a grande distância de Jerusalém. Era regra, entretanto, que os pais apresentassem seus filhos no templo, quando possível. Jesus nasceu a 8 ou 9 quilômetros de Jerusalém, e foi, consequentemente, levado ao templo para o cerimonial da redenção das exigências aplicáveis aos primogênitos de todos os israelitas, exceto levitas. Deve ser lembrado que os filhos de Israel tinham sido libertados da escravidão no Egito com o acompanhamento de sinais e prodígios. Em virtude de ter o faraó repetidamente recusado permissão para a saída do povo, pragas sobrevieram aos egípcios, uma das quais foi a morte de todos os primogênitos da terra, excetuando-se somente o povo de Israel. Em lembrança desta manifestação de poder, foi requerido dos israelitas que dedicassem seus filhos primogênitos ao serviço do santuário. 13. Subsequentemente, o Senhor ordenou que todos os meninos pertencentes à tribo de Levi fossem devotados a este serviço especial, em vez dos primogênitos de cada tribo. Não obstante, o filho mais velho ainda era considerado como pertencente ao Senhor, e tinha que ser formalmente isento do serviço que lhe era anteriormente requerido, por intermédio do pagamento de um resgate. 14. Com relação à cerimônia de purificação, todas as mães deviam fornecer um novilho para oferta queimada e uma pombinha para oferta pelo pecado, mas no caso de qualquer mulher não ter possibilidade de fornecer um novilho, devia oferecer um par de pombas. Concluímos que as condições de José e Maria eram humildes, pelo fato de haverem levado a oferta menos cara, 2 pombas, em vez de uma ave e uma ovelha. Entre os israelitas devotos e dignos, havia alguns que, a despeito do tradicionalismo, rabinismo e corrupção sacerdotal, ainda viviam em virtuosa expectativa e inspirada confiança, esperando pacientemente a consolação de Israel. 15. Um deles era Simeão, que vivia em Jerusalém. Através do poder do Espírito Santo, recebera a promessa de que não experimentaria a morte antes de ter visto o Cristo do Senhor na carne. Impelido pelo Espírito, dirigiu-se ao templo, no dia da apresentação de Jesus e reconheceu no menino o Messias prometido. No momento em que compreendeu que a esperança de sua vida tinha alcançado consumação gloriosa, Simeão levantou o menino reverentemente em seus braços e, com eloquência simples, mas perene, que advém de Deus, proferiu esta esplêndida súplica, na qual se combinam ricamente gratidão, resignação e louvor. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. 16.
Então, sob o espírito de profecia, Simeão falou sobre a grandiosidade da missão de Cristo e a angústia que a mãe haveria de sofrer por sua causa, que seria como uma espada trespassando-lhe a alma. O testemunho do Espírito quanto à divindade de Jesus não iria ser limitado a um homem. Havia no templo, naquela época, uma mulher de idade avançada, Ana, uma profetisa que se dedicava exclusivamente ao serviço do templo, e ela, sendo inspirada por Deus, reconheceu seu Redentor e testificou sobre ele a todos os que a cercavam. Tanto José quanto Maria maravilharam-se com as coisas que foram ditas sobre o menino. Aparentemente, ainda não eram capazes de compreender a majestade daquele que havia vindo a eles através de tão miraculosa concepção e tão maravilhoso nascimento. Os sábios procuram o rei. Algum tempo após a apresentação de Jesus no templo, não sabemos se alguns dias, semanas, ou mesmo meses, Herodes, rei da Judéia, perturbou-se grandemente, como o povo de Jerusalém em geral, com a notícia de que um filho da profecia, um destinado a tornar-se rei dos judeus, havia nascido. Herodes era professamente adepto da religião de Judá, embora idumeu de nascimento, e edomita por descendência, ou da posteridade de Esaú, que era odiado pelos judeus, e de todos os edomitas, nenhum era mais detestado que Herodes, o rei. Ele era impiedoso, não poupando adversário nem amigo que caísse sob suspeita de ser um possível obstáculo a seus ambiciosos desígnios. Cruelmente, mandara assassinar a esposa, vários de seus filhos e outros de seu parentesco de sangue, executou quase todos os membros do grande Conselho Nacional, o Sinédrio. Seu reinado era de revoltante crueldade e desenfreada opressão. Somente quando em perigo de incitar uma revolta nacional ou em temor de incorrer no desagrado de seu mestre imperial, o imperador romano, sustinha a mão em qualquer empreendimento. 17. Os rumores do nascimento de Jesus chegaram aos ouvidos de Herodes da seguinte maneira: vieram a Jerusalém certos homens de lugares distantes, homens que eram chamados sábios, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. 18 Herodes convocou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e perguntou-lhes onde, de acordo com os profetas, haveria de nascer o Cristo. Responderam-lhe: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. 19. Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu-os quanto à fonte de sua informação e, em particular, acerca do tempo em que a estrela, que consideravam tão significativa, havia aparecido. Então enviou-os a Belém, dizendo: ide e perguntai diligentemente pelo menino e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Depois que os homens partiram de Jerusalém, na última etapa de sua jornada de inquirição e procura, regozijaram-se sobremaneira, pois a nova estrela que haviam contemplado no Oriente, estava novamente visível. Encontraram a casa onde Maria estava morando com seu marido e o menino e, ao reconhecerem o menino real, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. 20 Tendo pois alcançado gloriosamente o propósito de sua peregrinação, esses devotos e instruídos viajantes prepararam-se para voltar, e teriam parado em Jerusalém, para apresentar seu relatório ao rei, como ele havia solicitado, mas, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. 21. Muito se tem escrito, cuja autoridade escriturística é impossível de verificar, a respeito da visita dos magos, ou sábios, que assim procuraram e encontraram o Cristo infante. Na verdade, não temos qualquer informação quanto ao seu país, nação, ou tribo de origem. Não sabemos nem mesmo quantos eram, embora a tradição não autorizada os tenha designado, os 3 magos, e até lhes dado nomes, ainda que não sejam nomeados nas Escrituras, o único registro verdadeiro existente sobre eles, podendo ter sido apenas 2 ou muitos.
Várias tentativas têm sido feitas para identificar a estrela, cuja aparição no céu oriental assegurou aos magos o nascimento do rei, mas a astronomia não fornece confirmação satisfatória. O registro da aparição da estrela tem sido associado, tanto por intérpretes antigos como modernos, com a profecia de Balaão, que, embora não israelita, havia abençoado Israel e sob divina inspiração predissera: uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. 22 Ademais, como já foi mencionado, a aparição de uma nova estrela era um sinal predito e reconhecido entre o povo do mundo ocidental como testemunha do nascimento do Messias. 23. A fuga para o Egito. A perfídia de Herodes, solicitando aos magos que voltassem e relatassem onde poderia ser encontrado o menino real, afirmando que também desejava adorá-lo, enquanto em seu coração intentava tirar-lhe a vida, foi frustrada pelo divino aviso feito aos magos, como já citado. Depois que haviam partido, o anjo do Senhor apareceu a José, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. 24 Em obediência a esta ordem, José tomou Maria e seu filho e saíram à noite, em direção ao Egito, lá permanecendo até que divinamente instruídos a voltar. Quando percebeu o rei que os sábios haviam ignorado a ordem que lhes dera, ficou extremamente enraivecido, e, calculando o máximo a que poderia remontar o nascimento, de acordo com a afirmação dos magos quanto à aparição da estrela, ordenou a matança de todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. 25 Nesse massacre de inocentes, o evangelista viu o cumprimento da palavra do Senhor, transmitida pela voz de Jeremias 6 séculos antes, expressa no vigoroso pretérito perfeito, como se já tivesse acontecido. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. 26. O nascimento de Jesus anunciado aos nefitas. Como indicado até aqui, os profetas do hemisfério ocidental haviam predito, com grande clareza, o advento terreno do Senhor, indicando especificamente tempo, lugar, e circunstâncias de seu nascimento. 27 Com a aproximação do tempo, o povo dividiu-se em virtude de opiniões opostas quanto à validade dessas profecias, e incrédulos intolerantes perseguiram cruelmente aqueles que, como Zacarias, Simeão, Ana e outros justos da Palestina, haviam mantido com fé e confiança a certeza inabalável da vinda do Senhor. Samuel, um lamanita íntegro, que por sua fidelidade e devoção abnegada havia sido abençoado com o espírito e poder de profecia, destemidamente proclamou a aproximação do nascimento de Cristo, e disse ao povo: eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar e eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que crerem em seu nome. 28 O profeta falou sobre muitos sinais e maravilhas que marcariam o grande evento. No decorrer desses 5 anos, os crentes tornarão-se mais firmes, os descrentes mais violentos, até raiar o último dia do período especificado, e este era o dia fixado pelos incrédulos, para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. 29. Nefe, um profeta da época, clamou ao Senhor, com a alma angustiada pela perseguição de que seu povo era vítima, e aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia, e eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora e esta noite será dado o sinal, e amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho, do Pai, por minha causa, e do Filho, por causa de minha carne. E eis que é chegada a hora e esta noite será dado o sinal. 30. As palavras do profeta foram cumpridas naquela noite, pois, embora tivesse o sol se posto comumente, não houve escuridão,
e, na manhã seguinte, o sol nasceu sobre uma terra já iluminada. Um dia, uma noite e ainda outro dia tinham sido como um dia, e este foi apenas um dos sinais. Uma nova estrela apareceu no firmamento ocidental, como havia sido vista pelos magos no Oriente, e houve muitas outras manifestações maravilhosas, como haviam predito os profetas. Todas estas coisas ocorreram no que agora é chamado continente americano, 600 anos depois que Leí e seu pequeno grupo deixaram Jerusalém, para vir para cá. A época do nascimento de Jesus. A época do nascimento do Messias é um assunto sobre o qual discordam os especialistas em teologia e história e aqueles designados como eruditos na literatura. Numerosas linhas de investigação têm sido seguidas, chegando-se sempre a conclusões divergentes, tanto em relação ao ano, quanto ao mês e dia do ano, no qual realmente se deu o início da era cristã. O estabelecimento da data em que Cristo nasceu, como evento central, marcando a época a partir da qual os dados cronológicos deveriam ser calculados, foi efetuado, primeiramente, cerca de 532 AD. Por Dionísio Exíguo, e, como base para cálculo de tempo, este método veio a ser conhecido como sistema dionisiano, e toma como dado fundamental 753 AUC. Anno Urbis Condit, isto é, 753 anos após a fundação de Roma, como o ano do nascimento de Nosso Senhor. Até onde existe alguma concordância de opinião entre os eruditos modernos que investigaram o assunto, o cálculo de Dionísio está errado, estabelecendo o nascimento de Cristo com 3 a 4 anos de atraso, e que, portanto, Nosso Senhor nasceu no 3º ou 4º ano antes do início do que é designado pelos eruditos de Oxford e Cambridge, o cômputo comum chamado Anno Domini. 31. Sem pretender analisar o conjunto de dados de cálculos relativo a este assunto, aceitamos a base dionisíaca como correta, no que diz respeito ao ano, o que equivale a dizer que cremos ter Cristo nascido no ano conhecido por nós como um antes de Cristo, e, como será mostrado, num dos primeiros meses daquele ano. Para apoiar esta crença, citamos o inspirado registro conhecido como Revelação sobre o Governo da Igreja, dada através do profeta José, em abril de 1830, que começa com as seguintes palavras: o surgimento da Igreja de Cristo nestes últimos dias, sendo 1830 anos depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne. 32. Outra evidência de que a cronologia comumente aceita por nós é correta, é fornecida pelo registro do Livro de Mórmon. Nele, lemos que, no começo do 1º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, o Senhor falou a Leí em Jerusalém, ordenando-lhe que tomasse sua família e partisse para o deserto. 33 Nas primeiras etapas de sua jornada em direção ao mar, Leí profetizou, conforme o que lhe havia mostrado o Senhor, sobre a iminente destruição de Jerusalém e o cativeiro dos judeus. Ademais, predisse o eventual retorno do povo de Judá de seu exílio na Babilônia e o nascimento do Messias, evento esse que ele declarou, de maneira definitiva, que ocorreria 600 anos depois que ele e seus pais tivessem deixado Jerusalém. 34 Esta especificação de tempo foi repetida em profecia posterior. 35 E os sinais do cumprimento propriamente dito estão registrados como tendo acontecido depois de 600 anos desde que Leí saíra de Jerusalém. 36 Estas escrituras fixam o início do reinado de Zedequias, 600 anos antes do nascimento de Cristo. De acordo com o cálculo comumente aceito, Zedequias tornou-se rei no ano 597 a. C37 Isso mostra uma discrepância de cerca de 3 anos, entre a data comumente aceita da inauguração do reinado de Zedequias e aquela dada no Livro de Mórmon, e, como já visto, há uma diferença de 3 a 4 anos entre o cálculo dionisíaco e o acordo mais aproximado dos eruditos a respeito do início da era atual. A cronologia do Livro de Mórmon, portanto, apoia, de modo geral, a correção do sistema comum ou dionisíaco. Quanto à estação do ano em que Cristo nasceu, há entre os eruditos tão grande diversidade de opiniões, quanto em relação ao ano em si. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que o dia 25 de dezembro, celebrado pela cristandade como Natal, não pode ser a data correta.
Acreditamos que o nascimento de Jesus Cristo se deu no dia 6 de abril, como indicado em uma revelação moderna já citada, 38, na qual aquele dia foi estabelecido, sem argumentação, como sendo a data que marcava os 1830 anos depois da vinda do Senhor na carne. Esta aceitação é, admitidamente, baseada em fé na revelação moderna, e não é, de forma alguma, resultado de pesquisa ou análise cronológica. Cremos que Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia a 6 de abril do ano 1 a.C. Notas do capítulo 8. 1. A taxação, a respeito da presença de José e Maria em Belém, distantes de seu lar na Galiléia, e do decreto imperial cujo cumprimento era responsável por sua presença naquele local. As seguintes notas são dignas de consideração. Farrar, Life of Christ, página 24, nota, diz: não se tem certeza se a viagem de Maria e seu esposo foi obrigatória ou voluntária. As mulheres estavam sujeitas a uma taxa, per capita, se é que este alistamento implicava em taxação. Mas, independente de qualquer exigência legal, pode-se facilmente imaginar que, em tal ocasião, Maria não desejaria ficar só. A cruel suspeita a que estivera sujeita e que quase havia desfeito seus esponsais, mate. 1h19 da manhã, fala e agarrar-se à proteção de seu marido. A seguinte citação foi extraída de The Life and Words of Christ, volume 1, capítulo 9, página 108, de Jake. A nação judaica estava pagando tributo a Roma, através de seus governantes, desde os dias de Pompeu, e o metódico Augusto, que agora reinava e que precisava restabelecer a ordem e solidez das finanças do império, depois da confusão e cansaço das guerras civis, tomou precauções para que não fosse esquecida esta obrigação, nem se usassem subterfúgios para fugir dela. Ele exigia que fosse feito um recenseamento periódico em todas as províncias de seus vastos domínios, para que pudesse saber o número de soldados que poderia recrutar em cada uma e o montante de impostos devidos ao tesouro. Num império que abrangia todo o mundo conhecido da época, era difícil que tal recenseamento pudesse ter sido feito simultaneamente ou em um período curto ou determinado de tempo. É mais provável que fosse trabalho de anos, em províncias ou reinos sucessivos. Mais cedo ou mais tarde, entretanto, mesmo os domínios de reis vassalos como Herodes tinham que fornecer a estatística exigida por seu superior. Ele havia recebido seu reino na condição de súdito e, com o passar dos anos, tomara-se cada vez mais dependente de Augusto, pedindo sua sanção para tudo que se propunha a fazer. Ele estaria, portanto, ansioso por satisfazer-lhe o desejo, obtendo as estatísticas solicitadas, como pode ser concluído pelo fato de, num dos últimos anos de sua vida, pouco antes do nascimento de Cristo, ter feito com que toda a nação judaica prestasse solene juramento de lealdade ao imperador e a ele próprio. É bem provável que a maneira de conseguir as estatísticas tivesse sido deixada a cargo de Herodes, não só para mostrar respeito por ele diante de seu povo, mas também por causa da conhecida oposição dos judeus a qualquer coisa semelhante a uma contagem geral, ainda que essa não levasse ao pagamento de um imposto, como era o caso. No tempo a que se refere a narrativa, parece ter sido feito um simples registro, segundo o antigo plano hebreu de alistamento por famílias em seus distritos de origem, naturalmente para uso futuro, e assim procederam ao mesmo tranquilamente. Tendo a proclamação sido feita por toda a terra, José não tinha alternativa senão ir a Belém, cidade de Davi, lugar em que sua origem familiar, da casa e linhagem de Davi, requeria que ele se inscrevesse. 2. Jesus nasce em ambiente pobre. Indubitavelmente, as acomodações onde Jesus nasceu eram poucas e pobres do ponto de vista do conforto físico. Mas o ambiente, considerado à luz dos costumes do país e da época, estava longe do estado de vil privação, como o fazem parecer os costumes modernos e ocidentais. Acampar não era exigência incomum entre os viajantes da Palestina no tempo do nascimento do Senhor, nem o é mesmo hoje. Não há dúvida, entretanto, de que Jesus nasceu numa família comparativamente pobre, num ambiente humilde, com todas as inconveniências que sobrevêm nas viagens. Cunningham Jake, Life and Words of Christ, capítulo 9, Paz,
12:113, diz: Era Belém que José e Maria se dirigiam, a cidade de Rute e Boaz, antigo lar de seu grande antepassado Davi. Ao se aproximarem dela, vindos de Jerusalém, passariam, no último quilômetro, por um local sagrado para a memória dos judeus, onde se apagara a luz da vida de Jacó ao morrer e ser sepultada Raquel, o seu primeiro amor, como seu túmulo ainda atesta, a caminho de Efrata, que é Belém. As viagens pelo Oriente sempre foram bem diversas das ideias ocidentais. Como em todos os países pouco povoados, a hospitalidade particular, em tempos antigos supria a falta de hospedarias, e este costume amigável continuou por muitos anos como peculiaridade do Oriente. Nas grandes estradas que atravessavam as regiões áridas e desabitadas, a necessidade de abrigo levava, bem cedo, à construção de edifícios rústicos e simples, de tamanhos variados, conhecidos como caravansara, que ofereciam ao viandante a proteção de paredes e teto, água, e pouco mais que isso. As estruturas menores consistiam, às vezes, de apenas uma sala vazia, em cujo chão o viajante estendia seu tapete para dormir. As maiores, sempre construídas em cavidades quadradas, incluíam um átrio para os animais e tinham água para os mesmos e seus donos. Desde a antiguidade imemorável, tem sido uma das demonstrações preferidas de benevolência levantar tais abrigos, como vemos numa época tão distante quanto a de Davi, quando Shinhan construiu um grande caravansara perto de Belém, na estrada das caravanas para o Egito. Kenon Farrar, Life of Christ, Capitão 1, aceita a crença tradicional de que o abrigo no qual nasceu Jesus era uma das numerosas grutas de pedra calcária muito comuns na região e que ainda são usadas pelos viajantes como lugares de descanso. Diz: na Palestina, não é raro que o caravansara, ou pelo menos a parte em que são alojados os animais, seja uma daquelas inumeráveis grutas, que existem nas rochas de pedra calcária de seus montes centrais. Parece ter sido assim no caso da pequena cidade de Belém Efrata, na terra de Judá. Justino Mártir, o apologista, que, desde seu nascimento em Shechem, conhecia bem a Palestina e que viveu menos que um século depois do tempo de Nosso Senhor, localiza a cena da natividade numa gruta. Esta é, na verdade, a tradição antiga e constante, tanto das igrejas ocidentais como orientais e uma das poucas que, embora não registrada na história do Evangelho, podemos considerar provável. 3. Herodes, o Grande. A história de Herodes I, também conhecido por Herodes, o Grande, deve ser procurada em obras especializadas, onde o assunto é tratado detalhadamente. Alguns dos fatos principais devem ser considerados em nosso presente estudo e, para a ajuda dos estudantes, damos aqui alguns extratos de obras consideradas fidedignas. Condensado de parte de um artigo do Standard Bible Dictionary, editado por Jacobus, Nurse e Zenos, publicado por Funkin de Wagnalls em 1909, Herodes I, filho de Antipater, cedo recebeu cargos do seu pai, que havia sido nomeado procurador da Judéia. O primeiro desses foi o de governador da Galiléia. Era um jovem de cerca de 25 anos, atlético e enérgico. Imediatamente empreendeu a erradicação dos bandos de ladrões que infestavam seu distrito e logo conseguiu executar o chefe dos ladrões, Ezequias, e diversos de seus seguidores. Foi, por isso, convocado a Jerusalém pelo Sinédrio, julgado e condenado, mas em conivência com Hircano e, sumo sacerdote e etnarca, escapou durante a noite. Viajou para Roma, onde foi nomeado rei da Judéia por Antônio e Otávio. Durante os 2 anos subsequentes, lutou contra as forças de Antígono, a quem finalmente venceu e, em 37 a.C. tomou posse de Jerusalém. Como rei, Herodes enfrentou sérias dificuldades. Os judeus opunham-se a ele por causa de seu nascimento e reputação. A família Asmônia considerava-o um usurpador, não obstante o fato de haver se casado com Mariane. Os fariseus chocavam-se com suas simpatias helenísticas, assim como com seus métodos severos de governo. Por outro lado, os romanos responsabilizaram-no pela ordem em seu reino e pela proteção das fronteiras ocidentais da República. Herodes enfrentou essas várias dificuldades com energia e até crueldade características e, geralmente, com fria sagacidade.
Não obstante taxasse o povo severamente, em épocas de escassez perdoava suas dívidas e chegou a vender bens pessoais, para poder comprar-lhes alimento. Embora nunca se tenha tornado realmente amigo dos fariseus, estes lucraram com sua hostilidade para com o partido dos asmoneus, hostilidade essa que, no início do seu reinado, provocou a execução de um certo número de saduceus, membros do Sinédrio. Do Comprehensive Dictionary of the Bible, de Smith, a última parte, do reinado de Herodes não foi perturbada por problemas externos, mas sua vida doméstica foi amargurada por uma série quase ininterrupta de injúrias e situações cruéis de vingança. Os atos terríveis de derramamento de sangue que Herodes perpetrou em sua própria família, foram acompanhados por outros, igualmente terríveis, entre os seus súditos. De acordo com a história bem conhecida, ordenou que os nobres, que convocou em seus últimos momentos, fossem executados imediatamente após sua morte, para que pelo menos seu falecimento fosse acompanhado de lamentação universal. Foi durante a doença fatal que deve ter ordenado o assassinato de todos os infantes de Belém. Mateus 2:16 da manhã menos 18. O fim mortal do tirano e assassino é assim comentado por Farrar em seu livro Life of Christ, pp. 54-55, deve ter sido pouco depois do assassinato dos inocentes que se deu a morte de Herodes. Apenas 5 dias antes de sua morte, fez uma desvairada tentativa de suicídio e ordenou a execução de seu filho mais velho Antipater. Seu leito de morte, que uma vez mais nos lembra Henrique VIII, foi acompanhado por circunstâncias de peculiar horror. Tem-se afirmado que ele morreu de uma moléstia repugnante, que raramente é mencionada na história, exceto no caso dos homens considerados infames por suas atrocidades e perseguições. Em seu leito intolerável de angústia, naquele esplêndido e luxuoso palácio que construiu sob as palmeiras de Jericó, inchado pela doença, abrasado pela sede, a epiderme ulcerada e ardendo internamente com um fogo brando e lento, cercado de filhos que conspiravam e escravos espoliadores, detestando todos e detestado por todos, desejando a morte para livrar-se de suas torturas e ainda temendo-a como o início de terrores piores, aguilhoado pelo remorso e ainda insaciado por seus assassinatos. Um horror para todos os que o rodeavam e ainda, em sua consciência culpada, terror pior por si mesmo, devorado pela corrupção prematura de um túmulo antecipado, comido por vermes como se visivelmente atingido pelo dedo da ira divina após 70 anos de vilânia bem-sucedida, o miserável velho, a quem os homens haviam chamado o Grande, jazia em selvagem loucura, aguardando sua hora derradeira. Sabendo que ninguém choraria sua morte, resolveu que chorassem por si próprios e ordenou, sob pena de morte, que as principais famílias do reino e os chefes das tribos viessem a Jericó. Eles vieram, e, então, fechando-os no hipódromo, secretamente deu ordem à sua irmã para que, no momento de sua morte, todos fossem massacrados. E, assim, como que afogando-se em sangue, planejando massacres em seu próprio delírio, a alma de Herodes partiu para a noite. Para a menção do templo de Herodes, ver a nota 5, no final do capítulo 6. 4. Dádivas dos sábios ao menino Jesus. O relato da Escritura sobre a visita dos sábios a Jesus e sua mãe declara que eles se ajoelharam e o adoraram, e ainda que, abrindo seus tesouros, apresentaram-lhe suas dádivas, ouro, incenso e mirra. A oferta de presentes a alguém de nível superior, seja em relação às coisas do mundo, seja em relação a dons espirituais, era um costume antigo e ainda prevalece em muitas terras da Ásia. Não sabemos se esses homens do Oriente ofereceram presentes a Herodes, quando estiveram em seu palácio, entretanto, sabe-se que deram parte de seu tesouro ao infante, em quem reconheceram o rei que procuravam. A tendência de se atribuir um significado oculto a detalhes insignificantes mencionados na Escritura e, particularmente, no que se refere à vida de Cristo, tem levado a muitas sugestões fantasiosas a respeito do ouro, incenso e mirra especificados nesse incidente. Alguns supõem que haja neles um certo simbolismo oculto: ouro, um tributo à sua condição real; incenso, uma oferta em reconhecimento do seu sacerdócio; e mirra, para seu sepultamento. O registro sagrado não oferece base para tal conjetura.
A mirra e o incenso são resinas aromáticas, derivadas de plantas nativas das terras do Oriente, e têm sido usados desde tempos antigos na medicina e na preparação de perfumes e misturas de incenso. Encontravam-se, presumivelmente, entre as produções naturais das terras de onde vieram os magos, embora talvez mesmo lá fossem muito caras e apreciadas. Juntamente com o ouro, que tem valor em todas as nações, crão os presentes mais apropriados para um rei. Qualquer significado místico, que se queira dar aos presentes, deve ser considerado como suposição ou fantasia e não como algo baseado nas escrituras. 5. Testemunho dos pastores e magos. A seguinte nota muito instrutiva sobre os testemunhos relativos ao nascimento do Messias, foi tirada do Manual da Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes de 1897 a 1898. Devemos observar que os testemunhos concernentes ao nascimento do Messias vêm de dois extremos, dos humildes pastores dos campos da Judéia e dos instruídos magos do longínquo leste. Não podemos acreditar que isso seja resultado do acaso, mas sim, que se pode aqui discernir o propósito e a sabedoria de Deus. Toda Israel estava esperando a vinda do Messias, e no nascimento de Jesus em Belém, a esperança de Israel, embora tal desconheçam, é cumprida. Nasce o Messias, de quem falou o profeta. Mas é preciso que haja alguns que testifiquem essa verdade e, por isso, um anjo é enviado aos pastores que guardam seus rebanhos, e ele diz: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E, como sinal da autenticidade da mensagem, deveriam encontrar a criança envolta em panos, deitada numa manjedoura em Belém. Partiram apressadamente e encontraram Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e depois que o viram, divulgaram o que lhes havia sido dito sobre ele. Deus levantara testemunhas entre o povo, para que testificassem que o Messias nascera, que a esperança de Israel fora cumprida. Mas havia certas classes entre os judeus, inacessíveis aos humildes pastores, e mesmo que assim não fosse, a história da visita do anjo e da multidão de anjos entoando o magnificente paz na terra, boa vontade para com os homens, teria, sem dúvida alguma, sido considerada como um conto de gente supersticiosa, iludida por excesso de imaginação ou sonhos ociosos. E, assim, Deus escolheu outra classe de testemunhas, os sábios do Oriente, testemunhas que podiam entrar no palácio real do orgulhoso Herodes e perguntar sem temor: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, um testemunho que sobressaltou Herodes e perturbou toda Jerusalém. De forma que, na verdade, Deus providenciou testemunhas para enfrentar homens de todas as classes e posições sociais, o testemunho dos anjos para os pobres e humildes, o testemunho dos magos para o rei arrogante e para os orgulhosos sacerdotes da Judéia. E portanto, puderam seus discípulos dizer, das coisas concernentes ao nascimento do Messias, sua morte e ressurreição, estas coisas não foram feitas às escondidas. 6. O ano do nascimento do Cristo. Ao tratar deste tópico, Dr. Charles E. Jeans, The Light of the Nations, página 28, depois de considerar cuidadosamente as estimativas, cálculos e suposições de estudiosos que empregaram muitos meios em suas investigações e alcançaram apenas resultados discordantes, diz: é chocante ver homens letrados usarem os mesmos aparatos de cálculo e alcançarem os resultados mais diversos. Capítulo 9. O menino de Nazaré. José, Maria e seu filho permaneceram no Egito até depois da morte de Herodes, o Grande, acontecimento esse anunciado por outra visita angelical. Sua permanência em terra estrangeira foi, provavelmente, breve, pois Herodes não sobreviveu por muito tempo à morte dos meninos que assassinara em Belém. No retorno da família do Egito, o evangelista vê o cumprimento da profética visão de Ogeias: do Egito chamei meu filho. 1. Parece ter sido intenção de José fixar residência na Judéia, possivelmente em Belém, cidade de seus antepassados e um lugar que, agora, lhe era ainda muito mais caro por ter ali nascido o filho de Maria, mas, tendo notícia ainda a caminho, de que o filho de Herodes, Arquelau,
reinava no lugar de seu iníquo pai. José modificou o seu propósito, e, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. 2. Enquanto Arquelau, que parece ter sido um herdeiro presuntivo da depravação e crueldade de seu pai, governava por um curto período de tempo na Judéia, 3 como rei, e depois com o título menos importante de etnarca, que lhe havia sido dado pelo imperador, seu irmão Antipas governava como tetrarca na Galiléia. Herodes Antipas era quase tão perverso e corrupto quanto outros membros de sua inescrupulosa família, mas era menos agressivo na vingança, e naquele período de seu reinado, foi comparativamente tolerante. 4. As Escrituras mencionam apenas brevemente a vida familiar de José e dos seus em Nazaré. É impressionante o silêncio mantido pelos inspirados historiadores quanto aos primeiros anos da vida de Jesus. Por outro lado, os relatos imaginários escritos em anos posteriores, por indivíduos não autorizados, são repletos de detalhes fictícios, muitos dos quais positivamente revoltantes em sua inconsistência pueril. Ninguém senão José, Maria e outros membros imediatos da família, ou ainda amigos chegados poderiam ter fornecido os fatos da vida diária no humilde lar de Nazaré, e destes informantes qualificados é que Mateus e Lucas, provavelmente, obtiveram o conhecimento do que escreveram. O registro feito por aqueles que conheciam os fatos caracteriza-se por notável brevidade. Essa ausência de detalhes evidencia a autenticidade do relato escriturístico. Escritores inventivos teriam fornecido, como mais tarde o fizeram, aquilo que procuramos em vão nos capítulos dos Evangelhos. Com silêncio santo, os escritores inspirados honram a infância de seu Senhor. Aqueles que procuram criar circunstâncias e colocar na vida de Cristo adições fictícias, desonram-no. Leiamos, com reverência, a verdade a respeito da infância do Cristo. E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 5. Com essa simplicidade, é estabelecido o desenvolvimento normal e natural do menino Jesus. Ele veio para o meio dos homens, a fim de experimentar todas as condições naturais da mortalidade, nasceu tão dependente e frágil como qualquer outra criança, sua infância foi, sob todos os aspectos, como a de outros meninos, sua juventude foi uma juventude real, seu desenvolvimento tão necessário e autêntico como o de todos os outros. Sobre sua mente, havia descido o véu do esquecimento comum a todos os que nascem na terra, pelo qual é apagada a lembrança de uma existência anterior. A criança cresceu e, com o crescimento, sua mente expandiu-se, suas faculdades se desenvolveram e seu poder e compreensão aumentaram. Em seu desenvolvimento, passava de uma virtude para outra e não da iniquidade à virtude, do bem para um bem maior, não do mal para o bem, da graça de Deus para uma graça maior, não do afastamento em consequência do pecado à reconciliação através de arrependimento e propiciação. 6. Nosso conhecimento da lei judaica naquela época justifica a inferência de que o menino foi bem ensinado sobre a lei e as escrituras, pois tal era o costume. Ele acumulou conhecimento através do estudo e adquiriu sabedoria através da prece, meditação e esforço. Sem dúvida alguma foi treinado para trabalhar, pois a ociosidade era tão abominável naquela época quanto o é agora, e todos os meninos judeus, fossem filhos de carpinteiros, de camponeses ou de rabis, deviam aprender a seguir um ofício prático e produtivo. Jesus era tudo o que um menino devia ser, pois desenvolvia-se sem ser retardado pelo peso do pecado, ele amava a verdade e, obedecia a ela, era livre. 7. José e Maria, devotos e fiéis na observância da lei, iam a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Esta comemoração religiosa, devemos lembrar, era uma das mais majestosas e sagradas entre as muitas solenidades dos judeus, fora estabelecida por ocasião do êxodo do Egito, em lembrança do poder pelo qual Deus libertara Israel, depois que o anjo de destruição havia sacrificado os primogênitos em todo o Egito e misericordiosamente poupado os lares dos filhos de Jacó. 8. Tão importante era essa festa, que sua celebração anual marcava o início do Ano Novo.
A lei exigia que todos os homens se apresentassem diante do Senhor na festa, e determinava que as mulheres também deviam comparecer, caso não houvesse impedimento legal, e Maria parece ter seguido tanto o espírito quanto a letra da lei, pois habitualmente acompanhava seu marido à reunião anual em Jerusalém. Quando Jesus atingiu a idade de 12 anos, foi levado à festa por sua mãe e José, como requeria a lei. Não se sabe se o menino já havia comparecido anteriormente em ocasião semelhante. Aos 12 anos de idade, o menino judeu era conhecido como membro de sua comunidade. Era requerido, então, que se iniciasse, com propósito preciso, na profissão escolhida. Atingia uma condição avançada como indivíduo, pois, a partir daí, seus pais não podiam, arbitrariamente, dispor dele como servo. Eram-lhe designados estudos superiores na escola e no lar, e, quando aceito pelos sacerdotes, tornava-se um filho da lei. Era o desejo paterno comum e natural o de levar seus filhos para assistirem à festa da Páscoa e às cerimônias do templo como membros reconhecidos da congregação, quando atingiam a idade estabelecida. E assim, o menino Jesus foi ao templo. A festa propriamente dita durava 7 dias, e no tempo de Jesus era frequentada por grande número de judeus. Joséfo fala sobre tal reunião pascal como uma multidão inumerável. 9 O povo vinha de províncias distantes em grandes grupos e caravanas, por questão de conveniência e como meio de proteção comum contra os bandos de saqueadores que infestavam o país. José e sua família viajavam como membros de um desses grupos. Quando, após o término da Páscoa, o grupo de galileus empreendia a viagem de volta, que já durava um dia, José e Maria descobriram, para sua grande surpresa e preocupação, que Jesus não estava com o grupo. Depois de uma busca infrutífera entre seus amigos e conhecidos, retornaram a Jerusalém à procura do menino. Nada conseguiram durante 3 dias, então, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. 10 Não era incomum que um menino de 12 anos fosse inquirido pelos sacerdotes, escribas ou rabis, nem que lhe fosse permitido perguntar a esses expositores profissionais da lei, pois tal procedimento fazia parte do treinamento educacional dos jovens judeus. Nem havia qualquer coisa de surpreendente em uma reunião de mestres e estudantes dentro dos pátios do templo, pois os rabis daquela época estavam acostumados a ensinar naquele local, e pessoas jovens ou de idade, reuniam-se ao seu redor, sentando-se aos seus pés para aprender. Mas havia muito de extraordinário nessa entrevista, como demonstrou o comportamento dos letrados doutores, que jamais se haviam defrontado com estudante igual, pois, todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. O incidente da evidência de uma infância bem aproveitada e capacidade incomum. 11. O assombro de Maria e de seu esposo ao encontrarem o menino em tão notável companhia, sendo objeto de deferência e respeito, e a alegria de reverem o filho amado que consideravam perdido, não baniram inteiramente a lembrança da angústia que sua ausência havia causado. Em suave, mas óbvia reprovação, a mãe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. A resposta do menino surpreendeu-os, pois revelou de maneira que não haviam ainda avaliado sua capacidade de julgamento e compreensão, que rapidamente amadurecia. Disse ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Não vamos dizer que havia repreensão ou censura na resposta do mais respeitoso dos filhos. Sua réplica a Maria quis lembrá-la daquilo que ela parecia ter esquecido no momento, as particularidades que envolviam a paternidade de seu filho. Ela usara as palavras, teu pai e eu, e a resposta do filho trouxe-lhe à mente a lembrança de que José não era o pai do menino. Maria parece ter se assombrado pelo fato de Jesus, sendo tão jovem, compreender completamente sua posição em relação a ela. Ele mostrará-lhe claramente a inadvertida impropriedade de suas palavras. Como seu pai o havia procurado, se estava ele naquele mesmo momento na casa de seu pai, tratando dos negócios dele, e realizando o trabalho para o qual havia sido designado.
de forma alguma insinuar a Jesus dúvida quanto à relação maternal de Maria para com ele, embora houvesse, de maneira indiscutível, demonstrado que reconhecia como pai, não a José de Nazaré, mas ao Deus dos céus. Nem Maria nem José compreenderam o pleno significado dessas palavras. Sabendo que seus deveres baseados na filiação divina eram superiores, e tendo mostrado a Maria que sua autoridade como mãe terrena estava subordinada à de seu Pai imortal e divino, ainda assim obedeceu-lhe. Não obstante estarem os doutores extremamente interessados nesse menino excepcional, pelo muito que lhes tinha dado sobre que meditarem, com suas perguntas penetrantes e respostas sábias, não puderam detê-lo, pois a própria lei que declaravam sustentar impunha obediência estrita à autoridade dos pais. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Que segredos maravilhosos e sagrados estavam guardados no coração daquela mãe, e que surpresas e problemas se acumulavam dia a dia nas manifestações do saber crescente de seu filho mais que mortal. Embora jamais pudesse esquecer completamente, às vezes parecia perder de vista a personalidade elevada de seu filho. Talvez fosse por designação divina que tais condições existiam. Dificilmente poderia ter havido uma experiência verdadeiramente humana nas relações entre Jesus e sua mãe, ou entre ele e José, se o fato de sua divindade sempre fosse destacado ou mesmo demasiadamente visível. Maria parece jamais ter compreendido seu filho integralmente. A cada nova evidência de sua singularidade, ela se maravilhava e novamente meditava. Ele lhe pertencia, e, entretanto, em um sentido muito real, não era inteiramente dela. Havia na relação entre os dois um mistério, espantoso, mas sublime, um segredo sagrado que aquela mãe eleita e abençoada hesitava em revelar mesmo a si própria. Por causa dele, o medo e a felicidade devem ter contendido em sua alma. A lembrança das gloriosas promessas de Gabriel, o testemunho dos jubilosos pastores, e a adoração dos magos devem ter lutado com a impressionante profecia de Simeão, dirigida pessoalmente a ela, e uma espada traspassará também a tua própria alma. 12. Quanto ao que teria ocorrido nos 18 anos que se seguiram à volta de Jesus de Jerusalém para Nazaré, as Escrituras silenciam. Há apenas uma valiosa sentença da maior importância: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. 13. É evidente que esse Filho do Altíssimo não fora dotado da plenitude do conhecimento, ou investido da sabedoria completa desde o berço. 14. Vagarosamente a certeza de que era o Messias designado, sobre cuja vinda lia na lei, nos profetas e nos salmos, desenvolveu-se em sua alma, e, em devotada preparação para o ministério que culminaria na cruz, passou ele os anos de sua juventude e início da maturidade. Pelas crônicas dos anos subsequentes, sabemos que era considerado, sem qualquer dúvida, como filho de José e Maria, e irmão dos filhos mais novos da família. Falava-se dele como carpinteiro e filho de carpinteiro, e até ao início de seu ministério público, parece ter tido pouca preeminência mesmo na pequena comunidade. 15. Ele viveu uma vida simples, em paz com seus semelhantes, em comunhão com seu Pai, crescendo assim em graça diante de Deus e dos homens. Como se percebe em suas expressões públicas, depois de tornar-se homem, esses anos de reclusão foram gastos em esforço ativo, tanto físico quanto mental. Jesus era observador profundo da natureza e dos homens, capaz de tirar ilustrações para seus ensinamentos das mais variadas ocupações, ofícios e cargos, os métodos dos doutores da lei e dos médicos, as maneiras dos escribas, dos fariseus e rabis, os hábitos dos pobres, os costumes dos ricos, a vida dos pastores, fazendeiros, vinhateiros e pescadores, eram-lhe familiares. Considerava os lírios do campo e a erva do prado e dos montes, as aves que não semeiam nem ajuntam em celeiros, mas vivem da generosidade de seu Criador, as raposas em seus covis, os mimados cachorrinhos domésticos e os errantes cães sem dono, as galinhas abrigando suas ninhadas sob as asas protetoras. Tudo contribuíra para o desenvolvimento de sua sabedoria, como também o tinham feito as inconstâncias do tempo, a recorrência das estações, e todos os fenômenos de transformação e ordem natural.
Nazaré foi a residência de Jesus até atingir cerca de 30 anos de idade, e, de acordo com o costume de chamar os indivíduos pelo nome de suas cidades, como complemento de seus nomes pessoais, 16 Nosso Senhor tornou-se conhecido como Jesus de Nazaré. 17 Ele é também chamado de Nazareno, ou nativo de Nazaré, e esse fato é citado por Mateus como cumprimento de predição anterior, embora nossa atual compilação das Escrituras do Velho Testamento não contenha registro de tal profecia. É praticamente certo que essa predição se encontrava em alguma das muitas escrituras existentes na antiguidade, mas perdidas desde aí. 18. Que Nazaré era uma vila obscura, de pouca importância ou renome, é evidenciado pela pergunta quase insolente de Natanael que, sendo informado de que o Messias havia sido encontrado na pessoa de Jesus de Nazaré, indagou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? 19 A pergunta incrédula passou a ser um provérbio que ainda hoje indica qualquer fonte não promissora ou impopular de um bem. Natanael vivia em Caná, a poucos quilômetros de Nazaré, e sua surpresa diante das novas trazidas por Filipe concernentes ao Messias incidentalmente evidencia a reclusão em que Jesus viveu. Assim se passou a meninice, juventude e primeiros anos da maturidade do Salvador do mundo. Notas do capítulo 9. 1. Arquelau reinou no lugar de Herodes. Quando morreu, Herodes, o Grande, deixou um testamento segundo o qual seu reino deveria ser dividido entre os 3 filhos. Arquelau ficaria com a Judéia, Idumeia e Samaria, com o título de rei, Mate. 2h22 da manhã. Herodes Antipas receberia a Galiléia e Pérea, com o título de tetrarca. Filipe receberia o território transjordânico com o título de tetrarca, Lucas 3:1. Este testamento foi ratificado por Augusto, com exceção do título dado a Arquelau. Este, depois da ratificação do testamento de Herodes por Augusto, passou a governar a Judéia, Samaria e Idumeia, com o título de etinarca, com a promessa de que, se governasse bem, tornar-se-ia rei. Entretanto, não era popular entre o povo, e seu reinado foi assinalado por distúrbios e atos de opressão. A situação, finalmente, tornou-se tão intolerável, que os judeus apelaram para Augusto, e Arquelau foi removido e exilado. Isso explica a afirmação de Mateus 2h22 da manhã e possivelmente também sugeriu a ideia da parábola em Lucas 7h12 da noite etc. Standard Bible Dictionary, Funk and Wagnosko, item Herodes. No início de seu reinado, vingou-se sumariamente do povo que se aventurava a protestar contra a continuação da violência de seu pai, assassinando mais de 3.000 pessoas, e a terrível carnificina foi perpetrada em parte dentro dos recintos do templo. Joséfo, Antiquities XVI, 9:1-3. 2. Herodes Antipas, filho de Herodes I, o Grande, e de uma mulher samaritana, e irmão de Arquelau. De acordo com o testamento de seu pai, tornou-se tetrarca da Galiléia e Pérea, Mate. 14:1, Lucas 3:19 da manhã, 9:7, Atos 13:1, comparar com Lucas 3:1. Repudiou sua esposa, filha de Aretas, rei da Arábia Petreia, e uniu-se ilegalmente a Herodias, esposa de seu meio-irmão Herodes Filipe I, não o tetrarca Filipe. João Batista foi aprisionado e finalmente morto, em virtude da ira de Herodias, por denunciar sua união com Herodes Antipas. Herodias convenceu Antipas a ir a Roma e solicitar a César o título de rei, comparar Marcos 6:14 da manhã, etc. Antipas é o Herodes mais frequentemente mencionado no Novo Testamento, Marcos 6:17 da manhã, 8:15 da manhã, Lucas 3:1, 9:7, 1:31 da tarde, Atos 4:27 da manhã, 13:1. É o Herodes a quem Pilatos enviou Jesus para ser interrogado, aproveitando-se do fato de Cristo ser conhecido como Galileu, e da presença coincidente de Herodes em Jerusalém, na ocasião assistindo à Páscoa, Lucas 23:6, etc. Para mais detalhes, veja-se o Standard Bible Dictionary ou os dicionários de Smith e de Cassell. 3. Testemunho de João, o apóstolo, a respeito de como Cristo se desenvolvia.
Em conhecimento e graça, em uma revelação moderna, Jesus, o Cristo, confirmou o registro do apóstolo João, que aparece apenas em parte na nossa compilação das Escrituras antigas. João assim atesta como se desenvolveu naturalmente o crescimento de Jesus da infância à maturidade, e eu, João, vi que no princípio ele não recebeu da plenitude, mas recebeu graça por graça, e a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça, até receber a plenitude, e assim foi chamado de Filho de Deus, porque não recebeu da plenitude no princípio. DIC 93, 12-14. Não obstante crescer e desenvolver-se gradualmente após seu nascimento na carne, Jesus Cristo esteve associado ao Pai desde o princípio, como afirma a revelação citada. Nela lemos, e ele, João, testificou, dizendo, eu vi sua glória, que ele era no princípio, antes de o mundo existir, portanto, no princípio era o Verbo, pois ele era o Verbo, sim o mensageiro da salvação, a luz e o Redentor do mundo, o Espírito da verdade, que veio ao mundo, porque o mundo foi feito por ele e nele estava a vida dos homens e a luz. Os mundos foram feitos por ele, e os homens foram feitos por ele, todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e dele. E eu, João, testifico de que contemplei a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, sim o Espírito da verdade, que veio e habitou na carne, e habitou entre nós. Versículos 7-11. 4. Escrituras perdidas, o comentário de Mateus sobre a morada de José, Maria e Jesus em Nazaré, e chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno, 2h23 da manhã, juntamente com o fato de que tal afirmação dos profetas não é encontrada em qualquer dos livros contidos na Bíblia, confirma a existência de escrituras perdidas. Aqueles que se opõem à doutrina de revelação contínua entre Deus e sua Igreja, baseando-se na ideia de que a Bíblia é completa como coleção de escrituras sagradas e que, portanto, pretendidas revelações não encontradas na mesma devem ser espúrias, podem, proveitosamente, tomar nota dos muitos livros não incluídos na Bíblia conquanto nela mencionados, geralmente de forma a não deixar dúvida de que já foram considerados autênticos. Entre essas escrituras extra-bíblicas, podem ser mencionadas as seguintes, algumas das quais ainda existem hoje e são classificadas na apócrifa, mas a maioria não é conhecida. Lemos sobre o livro dos convênios, acento circunflexo XO. 24-7, livro das guerras do Senhor, num. 9h14 da noite, livro do reto, Josué 10h13 da manhã, livro dos estatutos, e Sam. 10h25 da manhã, livro de Enoque, Judas 14, livro dos Atos de Salomão, e Reis 11h41 da manhã, livro de Natã, o profeta, e de Gade, o vidente, e CRO acento circunflexo N. 29-29, livro de Aias, o Silonita e das visões de Ido, o vidente, e CRO acento circunflexo N. 9h29 da manhã, livro de Semaías, e ICRO acento circunflexo N. Meio-dia e 15, história do profeta Ido, e ICRO acento circunflexo N. 1h22 da tarde, livro de Jeú, e ICRO acento circunflexo N. 8h34 da noite, os Atos de Uzias, por Isaías, filho de Amós, e ICRO acento circunflexo N. 26-22, livro dos videntes, e ICRO acento circunflexo N. 33-19, uma epístola perdida de Paulo aos Coríntios, e cor. 5-9, uma epístola aos Efésios, Efés. 3-3, uma epístola perdida aos Colossenses, escrita da Laodiceia, Col. 4h16 da manhã, uma epístola perdida de Judas, Judas 3. 5. Nazaré, uma cidade da Galileia, cuja menção bíblica é encontrada apenas no Novo Testamento. Joséfo nada diz a respeito do lugar. O nome da aldeia existente, ou a Nazaré de hoje é em Nazira. Ocupa uma região elevada na parte sul do Líbano, oferece uma esplêndida vista da planície de Esdraelon e do Monte Carmelo, e é muito pitoresca.
Zenos, o autor do item, Nazaré, no Bible Dictionary de Smith identifica a moderna e Nazira com a Nazaré antiga, baseando-se no seguinte: fica na parte mais baixa do declive de uma colina ou montanha, Lucas 4:29 da manhã, fica dentro dos limites da província da Galileia, Marcos 1:9, fica perto de Caná, João 2:1, 2:11, há um precipício na vizinhança, Lucas 4:29 da manhã, e uma série de testemunhos desde a época de Eusébio apresentam o lugar como ocupando a mesma posição. O mesmo autor acrescenta, sua população é de 3 ou 4 mil habitantes, alguns são maometanos, o resto cristãos latinos e gregos. A maioria das casas é construída de pedras, parecendo asseadas e confortáveis. As ruelas são estreitas e curvas e depois de uma chuva, ficam tão cheias de lama e lodo, que se tornam quase intransitáveis. No tempo de Cristo, a cidade era considerada sem importância não só pelos judeus, que professavam pouco respeito pela Galileia e pelos galileus, mas também pelos próprios galileus, como o demonstra a pergunta aparentemente insolente: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Feita por Natanael, João 1:46 da manhã, que era galileu e nascido em Caná, cidade vizinha de Nazaré, João 21:2. Nazaré deve sua celebridade à ligação que tem com os eventos da vida de Jesus, Mate 2:23 da manhã, 1:54 da tarde, Marcos 1:9, 6:1, Lucas 1:26 da manhã, 2:4, 4:23 da manhã, 34, João 1:45 da manhã, 46, 7:19 da noite, Atos 2:22 da manhã. Capítulo 10. No deserto da Judéia. A voz no deserto. Numa época claramente indicada como o 15 graus ano do reinado de Tibério César, imperador de Roma, o povo da Judéia foi fortemente agitado pela estranha pregação de um homem até então desconhecido. Era ele de descendência sacerdotal, mas não havia sido instruído nas escolas, e, sem autorização dos rabis ou licença dos principais sacerdotes, declarou-se enviado de Deus com uma mensagem para Israel. Não aparecia nas sinagogas nem nos pátios do templo, onde ensinavam os escribas e os doutores, mas clamava no deserto. O povo de Jerusalém e das zonas rurais adjacentes acorreu em grandes multidões para ouvi-lo. Ele desdenhava as vestes macias e os mantos confortáveis e elegantes, pregando em sua rude indumentária do deserto, um traje de pelo de camelo amarrado por um cinto de couro. A rudeza de seus trajes era considerada significativa. Elias, o tesbita, aquele profeta destemido cujo lar havia sido o deserto, era conhecido em seus dias como um homem peludo, e com os lombos cingidos de um cinto de couro, e vestimentas rústicas vieram a ser consideradas como características dos profetas. 2 Tampouco comia esse estranho pregador os pratos do luxo e da fartura, mas alimentava-se daquilo que o deserto lhe supria, gafanhotos e mel silvestre. 3. O homem era João, filho de Zacarias, que seria logo conhecido como João Batista. Havia passado muitos anos no deserto, afastado do convívio dos homens, preparando-se para sua especial missão. Estudara sob a tutela de mestres divinos, e lá, no deserto da Judéia, chegara a ele a palavra do Senhor. 4 Como em cenário semelhante chegara a Moisés 5 e a Elias. 6 Fez-se então ouvir a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 7 Era a voz do arauto e mensageiro que, como haviam dito os profetas, precederia o Senhor para preparar-lhe o caminho. 8 O tema principal de sua mensagem era: arrependei-vos, pois o reino dos céus está às portas. E aqueles que tinham fé em suas palavras e professavam o arrependimento, ele administrava o batismo por imersão na água, proclamando ao fazê-lo: eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. 9. Nem o homem, nem sua mensagem podiam ser ignorados, sua pregação continha promessas específicas à alma arrependida, e denúncias acerbas ao hipócrita e ao pecador empedernido.
Quando fariseus e saduceus vieram a seu batismo, tagarelando a respeito da lei, cujo espírito não cessavam de transgredir, e dos profetas, a quem desonravam, ele os denunciou como geração de víboras e perguntou-lhes: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Repeliu sua tão repetida jactância de que eram filhos de Abraão, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais, de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. Ignorar as suas reivindicações de primazia por serem filhos de Abraão, indicava forte censura e grave afronta, tanto aos aristocráticos saduceus quanto aos fariseus aferrados à lei. O judaísmo asseverava que a posteridade de Abraão possuía lugar garantido no reino do esperado Messias e que nenhum prosélito dentre os gentios teria a possibilidade de alcançar o posto e a honra que eram assegurados aos filhos. Sua asserção vigorosa de que Deus, das próprias pedras da margem do rio, poderia suscitar filhos a Abraão, significou para os que o ouviram, que mesmo o mais humilde dentre a família humana poderia ser preferido a eles, a menos que se arrependessem e se regenerassem. 11. O tempo de professar sua fé com palavras havia passado, frutos eram exigidos, não estéril profusão de folhas, o machado estava posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzisse bom fruto seria abatida e atirada ao fogo. O povo estava assombrado, e muitos, enxergando-se em sua verdadeira condição de negligência e pecado, quando João, com palavras candentes, desnudava suas faltas, clamavam: que faremos, pois? 12. Sua réplica dirigiu-se contra o cerimonialismo que havia feito a espiritualidade definhar, e quase morrer, no coração do povo. Caridade abnegada foi exigida: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos faça da mesma maneira. Os publicanos ou cobradores de impostos, sob cujas injustas e ilícitas exigências o povo sofria havia tanto tempo, perguntaram lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Aos soldados que lhe perguntaram o que fazer, ele replicou: a ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. 13. A essência de seus preceitos foi a de uma religião prática, a única religião que encerra algum valor, a religião de uma vida reta. Com todo o seu vigor, a despeito de sua brusquidão, de seus poderosos ataques aos costumes degenerados da época, este João não era um agitador contra as instituições estabelecidas, instigador de desordens, advogado de revoltas ou fomentador de rebeliões. Não atacou o sistema de impostos, mas as extorsões dos avaros e corruptos publicanos, não detratou o exército, mas as iniquidades dos soldados, muitos dos quais haviam tirado partido de sua posição para prestar falso testemunho visando ganho, e confiscando riquezas pela força. Ele pregou o que, na atual dispensação, denominamos os primeiros princípios fundamentais do Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 14. Abrangendo fé, que é crença vivificante em Deus, arrependimento genuíno, que compreende contrição pelas ofensas passadas e resoluta determinação de afastar-se do pecado, batismo por imersão na água, sob suas mãos, como as mãos de alguém que possui a autoridade, e o batismo maior pelo fogo, ou a outorga do Espírito Santo através de uma autoridade superior à possuída por ele próprio. Sua pregação foi positiva e, em muitos aspectos, oposta às convenções da época, não atraiu o povo por meio de manifestações miraculosas. 15 E, embora muitos de seus ouvintes se ligassem a ele como discípulos, 16 Não estabeleceu nenhuma organização formal, nem procurou fundar um culto. Sua exigência de arrependimento era um chamado individual, pois a todo solicitante aceitável administrou individualmente o rito do batismo. Para os judeus, que viviam em estado de expectativa, aguardando o tão profetizado Messias, as palavras desse estranho profeta no deserto estavam carregadas de profundos presságios. Seria ele o Cristo? João falou-lhes de um aguardado para breve, mais poderoso que ele próprio, cujas alparcas não era digno de desatar. 17 Um que haveria de separar o povo como o debulhador que, empunhando a pá, separa a palha do trigo,
e acrescentou que aquele mais poderoso, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. 18. Desta maneira transmitiu o profetizado arauto do Senhor a sua mensagem. A si próprio não o exaltava, seu ofício, contudo, era sagrado para ele, e em suas funções não permitia a interferência de sacerdotes, levitas ou rabis. Não fazia acepção de pessoas, ao pecado denunciava, aos pecadores repreendia, trajassem túnicas sacerdotais, vestes campesinas ou mantos reais. Todas as alegações que João Batista havia feito a respeito de si mesmo e da sua missão foram posteriormente confirmadas e defendidas pelo testemunho específico de Cristo. 19 João foi o precursor não apenas do reino, mas do rei, e a ele veio o próprio rei em pessoa. O batismo de Jesus, para cumprir toda a justiça. Quando Jesus começava a ser de quase 30 anos, 20 partiu de sua casa na Galiléia e foi ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 21. João e Jesus eram primos em segundo grau, se tiveram convivência quando meninos ou rapazes, nada nos é dito. É certo, contudo, que quando Jesus se apresentou para o batismo, João reconheceu nele um homem sem pecado, não necessitando de arrependimento e, como o Batista havia sido comissionado a batizar para a remissão de pecados, não viu necessidade de administrar a ordenança a Jesus. Ele, que havia recebido as confissões da multidão, agora confessava-se, reverente, a um que reconhecia ser mais justo que ele próprio. À luz dos acontecimentos posteriores, parece que João não sabia, por esse tempo, que Jesus era o Cristo, aquele mais poderoso por quem esperava e de quem sabia ser o precursor. Quando João expressou sua convicção de que Jesus não necessitava de purificação pelo batismo, Nosso Senhor, reconhecendo estar sem pecado, não lhe negou a imputação, reiterando no entanto o pedido de batismo com o significativo esclarecimento: assim nos convém cumprir toda a justiça. Se João foi capaz de compreender o significado mais profundo desta asserção, deve ter descoberto nela a verdade de que o batismo de água não é apenas o meio instituído para se obter a remissão dos pecados, mas também uma ordenança indispensável, estabelecida em justiça, e exigida de toda a humanidade como condição essencial para a filiação no reino de Deus. 22. Jesus Cristo, assim, humildemente se submeteu ao desejo do Pai e recebeu de João o batismo por imersão na água. Que seu batismo foi aceito como um ato de submissão, satisfatório e necessário, foi atestado pelo que imediatamente se seguiu, e, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 23 Aí João conheceu seu Redentor. Os 4 evangelistas registram a descida do Espírito Santo sobre Jesus após seu batismo, afirmando ter sido acompanhada de manifestação visível, como uma pomba, e este sinal havia sido indicado a João como o meio predeterminado, por intermédio do qual o Messias lhe seria dado a conhecer, e aquele sinal, antecipadamente especificado, era acrescentado o supremo testemunho do Pai com respeito à filiação literal de Jesus. Mateus registra a confirmação do Pai como tendo sido feita na terceira pessoa: Este é o meu Filho amado, enquanto Marcos e Lucas a expressam de forma mais direta: Tu és o meu Filho amado. A variação, embora ligeira e essencialmente insignificante, a despeito de versar sobre tão importante matéria, provê evidência de que os autores escreveram independentemente, desacreditando qualquer insinuação de conluio entre eles. Os incidentes ocorridos, ao emergir Jesus do sepultamento batismal, demonstram a individualidade distinta dos 3 personagens da Trindade. Naquela ocasião solene, Jesus, o Filho, estava presente na carne, a presença do Espírito Santo foi manifestada através do sinal da pomba, e a voz do Pai Eterno fez-se ouvir dos céus.
Não possuíssemos nós outras evidências da personalidade separada de cada membro da Santíssima Trindade, esta ocorrência deveria ser conclusiva, mas outras escrituras confirmam a grande verdade. 24. As tentações de Cristo. Logo após seu batismo, imediatamente a seguir, como declara Marcos, Jesus foi impelido pela inspiração do Espírito a apartar-se dos homens e das distrações da vida em comunidade, retirando-se para o deserto, onde estaria livre para se comunicar com seu Deus. Tão vigorosa foi a influência daquela força compulsora, que ele foi levado ou, como dizem os evangelistas, impelido a uma reclusão solitária, na qual permaneceu por 40 dias, entre as feras, do deserto. Esse notável episódio da vida de Nosso Senhor é descrito, embora não com a mesma amplitude, em 3 dos evangelhos. 25 João silencia a respeito do assunto. As circunstâncias que envolveram esses dias de exílio e provação devem ter sido relatadas pelo próprio Jesus, pois não houve qualquer outra testemunha humana. As narrativas registradas tratam principalmente dos fatos que marcaram o encerramento do período de 40 dias, mas, consideradas em sua totalidade, deixam fora de dúvida o fato de que aqueles foram dias de jejum e oração. A compreensão de que era o Messias escolhido e preordenado chegou a Cristo gradualmente. Como o demonstram as palavras à sua mãe, por ocasião da memorável entrevista com os doutores no pátio do templo, ele sabia, quando apenas um garoto de 12 anos, que, em um sentido particular e pessoal, ele era o Filho de Deus. Entretanto, é evidente que a compreensão do significado pleno de sua missão terrena se desenvolveu em seu íntimo somente na medida em que aumentava, passo a passo, a sua sabedoria. Seu reconhecimento pelo Pai e a companhia permanente do Espírito Santo abriram-lhe a alma para o glorioso fato de sua divindade. Ele tinha muito em que pensar, muita coisa que exigia oração, e a comunhão de Deus, que somente a prece pode proporcionar. Durante todo o período de recolhimento, não comeu, mas decidiu jejuar, a fim de que o corpo mortal pudesse, mais completamente, sujeitar-se a seu espírito divino. Então, quando estava faminto e fisicamente enfraquecido, o tentador apresentou-se-lhe com a insidiosa sugestão de que fizesse uso de seus poderes extraordinários para obter alimento. Satanás havia escolhido o momento mais propício para seu propósito maligno. Que não farão os mortais, a que ponto os homens não têm chegado, para aplacar os tormentos da fome. Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Homens já lutaram como feras por causa de alimento. Mulheres têm trucidado e devorado seus próprios filhos, para aplacar o tormento da fome. De tudo isso tinha consciência Satanás, quando se apresentou a Cristo naquela hora de extrema necessidade física e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Durante as longas semanas de recolhimento, Nosso Senhor fora sustentado pela exaltação do Espírito que, naturalmente, acompanharia tão absorvente concentração mental como a que seu prolongado refletir e comunhão com os céus, sem dúvida alguma, produzira. E em tão profunda devoção espiritual, os apetites corporais foram subjugados e superados, mas a reação da carne era inevitável. Faminto como estava Jesus, encerravam as palavras de Satanás uma tentação ainda maior que a sugestão de que provesse alimento para seu corpo esfaimado, a tentação de pôr à prova a possível dúvida implicada na palavra, se, do tentador. O Pai Eterno havia proclamado a Jesus como seu filho, o demônio tentava fazer o filho duvidar do parentesco divino. Por que não provar o interesse do Pai por seu filho, neste momento de extrema necessidade? Seria próprio que o Filho de Deus padecesse fome. Teria o Pai tão depressa se esquecido dele, a ponto de permitir que seu filho amado assim sofresse? Não seria razoável que Jesus, debilitado pela longa abstinência, provasse para si mesmo, particularmente quando isso lhe era facultado, por meio de uma simples ordem, se a voz ouvida em seu batismo havia sido realmente a do Pai Eterno? Se em verdade tu és o Filho de Deus, demonstra teu poder e ao mesmo tempo satisfaze tua fome, eis o sentido da diabólica sugestão. Consentir teria significado manifestar dúvida positiva sobre a proclamação do Pai.
E, mais que isso, o poder superior que Jesus possuía não lhe tinha sido dado para satisfação pessoal, mas para serviço ao próximo. Ele deveria experimentar todas as provações da mortalidade. Outro homem, tão faminto quanto ele, não poderia prover para si miraculosamente, e mesmo que por milagre tal pessoa fosse alimentada, a provisão miraculosa teria que lhe ser dada, não obtida por si própria. Era uma consequência necessária da natureza dupla de Nosso Senhor, que abrangia os atributos tanto de Deus quanto do homem, que ele devesse suportar e sofrer como um mortal, embora possuísse, durante todo o tempo, a capacidade de invocar o poder de sua própria divindade, pelo qual todas as necessidades corporais poderiam ser supridas ou sobrepujadas. Sua réplica ao tentador foi sublime, e positivamente conclusiva. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 26 A palavra proveniente da boca de Deus, sobre a qual Satanás pretendia lançar dúvida, fora a de que Jesus era o Filho amado em quem o Pai se comprazia. O demônio havia sido derrotado, Cristo triunfara. Compreendendo que havia fracassado totalmente na tentativa de induzir Jesus a empregar, em benefício pessoal, o poder que lhe era inerente, confiando em si próprio, ao invés de contar com a providência do Pai, Satanás passou ao outro extremo, tentando induzir Jesus a atirar-se caprichosamente à proteção do Pai. 27 Jesus achava-se em um dos lugares altos do templo, num pináculo ou parapeito que dava para os espaçosos pátios, quando o demônio lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Novamente a implicação da dúvida. 28 Se Jesus era de fato o Filho de Deus, não poderia confiar em que seu Pai o salvasse, particularmente estando escrito 29 que anjos o guardariam e sustariam. A réplica de Cristo ao tentador, no deserto, incluíra a citação de uma escritura, que ele introduzira com a expressiva fórmula comum aos expositores da Sagrada Escritura: está escrito. Na segunda tentativa, o demônio procurou apoiar sua sugestão nas Escrituras e empregou expressão semelhante: pois está escrito. Nosso Senhor refutou e retrucou a citação diabólica com uma outra, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 30. Além da provocação para que pecasse desafiando o perigo por capricho, para que o amor do Pai pudesse manifestar-se num salvamento miraculoso, ou, através da recusa em pôr à prova a interferência do Pai, revelar dúvida quanto à sua posição como o Filho amado, ocultava-se ali um apelo ao lado humano da natureza de Cristo, sob a forma da fama que tão extraordinária façanha, qual seja a de projetar-se das alturas estonteantes do pináculo do templo, pousando ileso, certamente lhe traria. Não podemos resistir ao pensamento, apesar de não sermos justificados em dizer que tal ideia tenha nem momentaneamente encontrado eco no Salvador, de que o agir conforme a sugestão de Satanás, convindo-se naturalmente em que o resultado fosse o previsto por ele, teria assegurado o reconhecimento público de Jesus como um ser superior aos mortais. Teria sido verdadeiramente um sinal e um assombro, cuja fama se alastraria como o fogo na grama seca, e toda a comunidade judaica se inflamaria de entusiasmo e interesse pelo Cristo.